presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Então, se não tem alguém feliz aqui, tem algum defeito de fabricação. Queridos, eu tenho observado no decorrer da vida, a gente anda por caminhos errados, né? Interessante que não é só no nosso mundo, não é só no nosso tempo, porque no passado foi da mesma forma. Quando Deus ele usa Moisés para retirar o povo do Egito, com várias questões, né? Deus usa lá as 10 pragas para tirar o povo do Egito. Mas parece que uma das coisas que é mais difícil para nós, não difícil para Deus, porque para Ele todas as coisas são possíveis, mas parece que o mais difícil foi tirar o Egito do povo, né? E para tirar o Egito do povo, Deus usou os 10 mandamentos, 10 pragas e 10 mandamentos. E desde novinho Moisés já teve que lidar com algumas situações, né? Quando nasceu, ele teve que lidar com o rio, né? Foi colocado no rio. Quando cresceu, teve que lidar com o mar. Você lembra que o povo começou a murmurar e questionar a Moisés? Ou seja, tirou a gente de lá para morrer aqui. Vocês conhecem muito bem a história, não precisou me descer na passagem do povo diante do mar. E depois Deus usou Josué, um homem guerreiro, e o rio Jordão também se abre com Josué. E acredito que o povo, na abertura do rio Jordão, não ficou tão preocupado, né? Porque eles viram um Deus que abriu o mar vermelho. Se Deus abriu o mar vermelho, o que é um rio, né? O povo deve ter se lembrado, ele abriu o mar para passarmos em terra seca. Se ele fez uma vez, ele pode fazer de novo. Eu não sei o que você tem passado, o que Deus já fez na sua vida, que às vezes você já perdeu um pouco da sua esperança, já perdeu um pouco da sua fé, mas eu quero dizer para você, se Ele fez uma vez, Ele pode fazer de novo, amém? Eu só não consigo entender, porque nós preocupamos com muitas coisas. Sabemos que Deus ele é Deus que faz, é um Deus que provê, é um Deus que cura, como eu disse aqui no início. Às vezes nós passamos mal, nós tomamos um remédio, porque a gente tem a esperança que o remédio vai fazer com que a gente melhore. Mas se você tem aquele do provedor, Ele é a própria cura. Ele é o que pode fazer todas as coisas em nós e através de nós. Então, às vezes uma porta se fecha e nós nos preocupamos. E agora, o que eu vou fazer? E se uma porta se fecha, aquele Deus, Ele abre outra. É uma oportunidade que Ele está te dando de um novo recomeço. Adolescentes se preocupando porque querem namorar, querem casar, e às vezes o relacionamento termina e se preocupa, não deu certo. Deu certo, é Deus te dando uma nova oportunidade de recomeçar. E se Ele curou uma vez, Ele pode curar de novo. Se Ele restaurou uma vez, Ele pode restaurar de novo. Ele pode batizar de novo.
E é interessante, queridos, eu sei que hoje é uma mensagem especial para o Dia das Mães, mas em Mateus 3,13 fala do batismo de Jesus. O Rio Jordão, ele abriu com Josué, abriu com Elias, abriu com Eliseu. Se a gente fosse parar para pensar em alguns detalhes, foi nesse mesmo rio que Jesus se batizou. E se você parar para pensar, poxa, o rio abriu com Josué, abriu com Elias, abriu com Eliseu, Jesus vai entrar para batizar, então a água vai evaporar. Mas interessante que o Jordão não abriu quando Jesus ele entrou na água. Parece que o nível caiu, porque abriu para aqueles homens e não se abriu para Jesus. Eu dei resposta assim. Por que com Jesus o rio não abriu? Mas a gente tem que continuar lendo a história, querida. A Bíblia diz que quando ele sai, logo que ele foi batizado, ele saiu da água. Quando ele saiu, o céu se abriu. E ouviu-se uma voz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade dada a mim, pelo pastor Abriola. De vez em quando eu tenho oportunidade, eu prego nas quarta-feiras. Eu já falei que eu não sou de rejeitar, ao ser convidado, não, vou aceitar o desafio. Mas eu gosto muito daquela conversa na minha cadeira, do trabalho, eu estou sempre ali lançando uma semente. E semente nós temos que lançar todos os dias, todos os momentos das nossas vidas. Então eu quero agradecer pela confiança, agradecer a Deus pela oportunidade, que Deus ele nos abençoe, que nós possamos sair daqui abastecidos, com a mentalidade diferente, e saímos melhor do que nós entramos. Hoje é um culto especial do Dia das Mães, mas eu espero que essa mensagem possa alcançar todos nós, os nossos corações, porque aviso que não cada cria um de duas vocês que são cenas mães, para a mesma eu câmera. imagino que quando Se criar duas cenas, gerou as o duas. primeiro filho, tem umas que são mais ousadas, né? Geram 10, Porque pesa. 15, minha avó gerou 17, minha mãe gerou 9. Eu tive que cancelar. Tem aqueles que falam assim, não, não quero mais não, um só basta. Então vamos entrar na mensagem nessa manhã. O tema da minha mensagem é um presente que eu recebi há anos atrás. Se você ainda não teve o privilégio de receber esse presente, eu te convido você a receber esse presente, porque certa vez alguém dizia, olha, vamos lá ver Jesus. E alguém disse, pode sair alguma coisa boa de lá? E a semente foi plantada no coração daquele jovem e disse, venha e vê, provai e vede que Jesus é bom. Não tem como você saber se é bom, querido, se você não provar. Você precisa provar. E se não gostar, aí não, provei e não gostei. Mas eu confesso que depois que eu provei e vi que ele verdadeiramente é bom, acontece com muitas pessoas. Nossa, se eu soubesse que era tão bom assim, eu tinha aberto meu coração antes. Então vamos lá. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo 10
10 e 11. Diz assim: e o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te damos graças, ó Deus, pela palavra ser ministrada aqui nesta manhã, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor possa continuar livre para fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Haja, Senhor, na minha vida, haja na vida dos meus irmãos, de todos aqueles que foram escolhidos para estar aqui nesta manhã. A tua palavra diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E a mensagem que iremos ouvir aqui nesta manhã, Pai, não adianta pensar como muitos pensam. Ah, se meu amigo estivesse aqui. Ah, se ele tivesse vindo. Não, querida, a mensagem é para você. A mensagem é para mim. Amém? Eu não ouvi amém de todos, mas pode dizer para o seu vizinho que dar glória a Jesus aqui não paga imposto. E às vezes a gente tem dificuldade de dar um amém, glória a Deus, um aleluia. Parece que na casa do Senhor a gente não tem liberdade, né? E a Bíblia diz que na casa do Pai nós temos liberdade. Quem é filho de Deus aqui? Amém. Você tem liberdade. Você não paga imposto. Essa passagem que eu li logo no início do livro de Lucas, nós vamos falar da história de duas mulheres. Às vezes a gente acha que a gente já está velho demais. A gente já não consegue alcançar alguns objetivos na vida. Porque já se passou a Eu idade, acho que é o preto. já está avançado. Estou velho demais para conseguir Esse preto isso. aqui. Mas para Deus, querido, não existe impossível. A Bíblia diz que havia um homem justo. A sua mulher também, chamada Isabel. Ambos eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente diante de Deus. E parecia que é impossível as coisas acontecerem. A Bíblia diz que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E a Bíblia diz que 6 meses antes que o anjo fosse até Maria, Zacarias, que era um homem justo, ele entra no templo para queimar o incenso. Eram 24 sacerdotes. E cada ano um era escolhido. E ali tinha um homem chamado Zacarias. Enquanto mais o incenso se queimava, a fumaça subia. E o povo orava. Que graça maravilhosa que é. Incenso queimando e o povo orando, Zacarias orando. E o texto diz que um anjo desceu. No Brasil, a maioria dos presidentes são de esquerda, né? Mas Deus, ele tem um carinho, porque a Bíblia diz que o anjo desceu à direita. Deus gosta das coisas direitas, né? Deus gosta das coisas certas. Deus, ele é um Deus de princípios.
princípio Ele criou todas as coisas. E o anjo desce e o que o anjo desceu. O que sobe não muda o céu, mas o que desce muda a terra. E nesse dia o anjo desceu. Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês, queridos. O anjo disse para Zacarias: Zacarias, as suas orações foram ouvidas. Se Deus fosse atentar para a nossa oração, será que desceria algum anjo? Eu sou o primeiro, querido. Às vezes eu tenho sido tão falho. Às vezes a gente está tão cansado, às vezes a gente deita agradecendo, e antes de orar já está no canto. Meu Deus, obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, amém. A gente precisa mesmo, nós precisamos orar, porque quando nós oramos, Deus Ele ouve as nossas orações. E se fosse pela minha oração, às vezes a gente fica vivendo frustrados, mas muitas vezes a gente não abre a boca para adorar, para exaltar o nome do Senhor, para orar. E quando a gente ora, Deus Ele responde as nossas orações. Porque o anjo disse para Zacarias: as suas orações foram ouvidas. E atendidas. Sua mulher vai dar à luz. E o que vai nascer dela será grande e será uma alegria para muitos. O texto diz para muitos. Por que o texto não diz para todos? É interessante, né? Porque o que ia nascer de Isabel era profeta. E o profeta, ele não fala só aquilo que te agrada. Ele não vai agradar a todos. Ele vai agradar a muitos, mas não a todos. Hoje tem profetas de tudo enquanto é jeito. Mas profetas que se levantam, chamam o povo de raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Hoje em dia está difícil. Zacarias questionou ao anjo. No versículo 18, ele reclama, depois você pode ler. Deus não responde questionamento, Ele responde à fé. Todas as pessoas que Jesus curava, Ele dizia: vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Questionamento não é um fundamento, mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vê. Interessante que Zacarias orava, mas às vezes, por ser velho, já avançado em idade, será que eles tinham a convicção de que Deus faria tão grande coisa na vida deles? E quando o anjo fala que Isabel daria a luz e o que nasceria dela seria grande, Zacarias, ele questiona: como pode isso acontecer se eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade? E o anjo diz
para Zacarias: como você não acreditou, Zacarias, você vai ficar mudo até que essas coisas aconteçam. Parece que o culto naquele dia foi estranho, né? Zacarias, ele entrou falando, mas ele saiu mudo. Quando as pessoas levavam um mudo até Jesus, o mudo saía falando. O sacerdote entrou falando e saiu mudo. Cuidado, querido, com as coisas que você ora, que você pede a Deus. Parece que está demorando, e quando o anjo fala, ele confirma aquilo que você tanto pediu, aquilo que você orou. Cuidado. Não duvida não, porque às vezes você pode perder alguma coisa. Não foi diferente com aquele sacerdote. Mas interessante que ele saiu mudo. Ele voltou sem voz, mas ele voltou com a palavra. Você pode sair daqui sem o seu milagre, mas se você levar a palavra, porque a palavra ela não gera, o milagre não gera a palavra, mas a palavra gera o milagre. O anjo disse: eu sou o Gabriel que assisto diante de Deus. O problema foi Zacarias chegar fazendo sinais, acenando. Isabel era avançada em idade, mas estava gerando. É melhor ser um velho frutífero do que ser um jovem infrutífero. Quantos jovens nós temos? E às vezes nós não fazemos nada para dar fruto. O Senhor nos chamou com um propósito para nos dar fruto. Na semana passada eu dei a resposta, delay metade. Eu tinha falado do pastor, eu vou pregar no dia 4 ou no dia 18. Aprove o Senhor nem dar essa oportunidade de estar trazendo a mensagem hoje. E eu me alegrei, porque a palavra que eu tinha preparado para a semana passada era uma palavra que falava exatamente sobre o que o pastor falou, sobre semente. E a Bíblia diz que se o grão de trigo, era o versículo que eu ia ler, ele, se vocês lembrarem, se vocês têm ainda, eu não sei, mas ele deu a cada um que quisesse pegar a semente do trigo. E era a mensagem que eu ia trazer. Se o grão de trigo não morrer, caindo na terra, fica ele só, mas ele morrendo, dá muitos frutos. E quantos de nós, queridos, nós temos comido a semente? Eu não ia nem falar sobre isso, mas pela manhã eu bebi uma semente, peguei uma maçã, comecei a comer e me lembrei. Eu ia trazer a mensagem falando sobre semente. Algum de vocês sabe mais ou menos quantas sementes que vem dentro de uma maçã? Eu até trouxe as sementes aqui. Havia 15 sementes dentro da maçã. E eu posso comer algumas maçãs. Quantas eu aguentar comer? Eu vou carregar sementes aqui, ó, na palma da minha mão. Mas se eu pegar essa mesma semente, jogar ela na terra, antes dela nascer, ela vai morrer. O problema da gente é que a gente não quer morrer. A gente tem dificuldade. Não quer deixar as coisas morrerem.
E se depois dela morrer, ela der fruto? Aí eu pergunto para vocês, eu consigo colher os frutos e trazer tantas maçãs? Se eu juntar as duas mãos, eu consigo trazer e dar a cada um de vocês uma maçã, uma sacola de maçã? Porque é isso que acontecia quando a gente era jovem. Muitas vezes, né, pulava a mão dos outros para pegar maçã, pegar pêssego, melancia. A gente viu uma abóbora, vou levar uma abóbora para a mãe, porque a mãe gosta de abóbora. Roubava maçã, querido, roubava as coisas do quintal dos outros. Mas o que eu quero dizer para você, se você plantar semente, querido, a gente não precisa de invadir terreno dos outros, não. Porque a palavra diz que planta colhe. E sabe qual que é a maior dificuldade? Que se você estiver comendo um fruto, imagina você chupando uma laranja. Tem gente que mastiga, né? Chupa a laranja, eles mastigam. E se você mastigando a laranja e no meio vir uma semente, você vai sentir um gosto amargo. Porque a semente não é para ser comida. A semente é algo que nós temos que plantar. E falando em plantio, a gente tem tanta dificuldade. O pastor lá do Brasil, ele falava uma coisa que se a gente fizesse, aprendesse a fazer isso, mesmo aqui na América seria tão legal. Ele fala que o sonho dele que era, enquanto ele estivesse ministrando, as pessoas levantassem e viessem à frente trazendo seu dízimo, a sua oferta, trazendo a sua semente. Que não precisasse de tomar tempo da mensagem para falar sobre dízimos e ofertas. Às vezes a gente perde tempo falando sobre dízimos e oferta, mas se eu levantar da minha cadeira, preparar o meu envelope, trazer e entregar, é Deus que promete. A Bíblia fala que Ele dá semente àquele que semeia. Mas o que mais a gente tem feito é comer a semente. Eu não faço parte do ministério que ajuda o pastor a contar de dízimos e ofertas. Mas se cada um de nós fizéssemos o que nós deveríamos fazer, parar de comer a semente e depositar, às vezes o pastor faria muito mais coisas, investir em outras áreas, até mesmo enviar missionários para outros lugares, não sei. Mas nós temos dificuldade. Se você não comer a semente, tem certeza que Deus vai fazer você colher a 30, 60 e 100 por um. Mas se você estiver pegando o seu salário semanal e esquecer de lançar semente na terra, cuidado. Poxa, mas eu trabalho, não consigo fazer nada. Parece que o dinheiro não sobra. É a semente descendo amarga por dentro. Cuidado. Não tem a ver com a sua idade, e sim com a sua entrega. Zacarias, ele entregou momentos de orações. Que o anjo disse, suas orações foram ouvidas e atendidas. Às vezes ele nem lembrava mais, né? Porque se ele lembrasse, ele ia questionar o anjo. Já souberam, mulher avançada em idade, como pode acontecer essas coisas? Às vezes tem coisas que você orou já tem tantos anos. Eu me lembro que há anos atrás, eu ganhei uma caneta e a pessoa falou para mim assim, guarda essa caneta que você vai assinar um documento. Eu vim para cá, essa caneta ficou guardada e o documento que eu iria assinar seria o documento de uma estrutura de uma casa. Eu falo, meu Deus, como que eu vou comprar uma casa? Não conseguia nem comer. As coisas difíceis. A esposa, a luz acabou,
que vamos comer amanhã? Só dá para hoje. A palavra é a oração que Jesus ensinou. O pão de cada dia dá Jesus. Eu não sei onde foi parar essa caneta, querido, mas eu não tinha possibilidade naquela época de comprar uma casa. E mesmo por minha esposa vai saber, eu ficava comum, mas qual que é o nome da identificação, né? Para você fazer uma assinatura virtual, que eu peguei, que nós fizemos. Então, através dessa assinatura digital, acredito no lugar onde a gente vai morar, se Deus permitir que a gente volte. Mas foi assinado um documento. Interessante que na área que foi construída, eu peguei a caneta na época para assinar a escritura de uma casa. E na área construída tem 2 casas. O que você tem pedido ao Senhor? Ele pode fazer. Porque Ele é dono do ouro e da prata. Sabe por que Jesus ele nunca correu atrás do ouro? Ele nunca preocupou com o dinheiro. Eu imagino que para ele escolher os discípulos, embora ele já conhecendo todas as coisas, ele nunca se importou com o dinheiro, mas se ele já conhecia, se fosse para perguntar por que ele colocou Judas lá sabendo que Judas era ladrão? Porque ele sabia que Judas era ladrão, ele sabia que Judas roubava. Mas Jesus ele nunca preocupou com o dinheiro, com a riqueza. Ele deitado em uma manjedoura, o ouro chegou até ele. E hoje a gente briga, discute, mata por causa do ouro. E se você perseverar firme, a rua que você vai andar é de ouro, de cristais. Aquilo que a gente briga, mata, xinga para ganhar aqui nessa terra, lá em cima a gente vai pisar. Não sei nem por que a gente discute e briga por causa de dinheiro. Quem não tinha condições de comprar uma casa no Brasil hoje tem sonho de adquirir um lar para morar aqui, parar de pagar o aluguel e pagar o mortgage. É interessante que eu falei para minhas filhas, nossa, uma delas falou, pai, você está trabalhando duro para vencer. E eu falei para elas que, assim como meu pai tinha sonho de que todos os filhos fossem formados, ele não tinha desejo de que ninguém parasse de estudar. Quando eu fui parar de estudar, eu acredito que eu causei uma decepção muito grande na vida do meu pai. Eu acho que eu entendi errado. Ele falou assim, meu filho estuda, vai ser engenheiro, e eu entendi barbeiro. Estuda, meu filho, você tem que ser um engenheiro. Eu só peguei o final, barbeiro. Aí estou aí cortando cabelo. Eu sei que dom ele tem dado para minhas filhas. Eu falei, olha, filha, se for para eu escolher comprar casa e formar vocês, eu prefiro formar vocês. E se Deus quiser dar a casa, Ele dá, porque Ele é o dono. E acredito que o desejo de todo pai é fazer algo para que os filhos sejam bem-sucedidos. Invista no seu filho hoje. Quem sabe amanhã, é o que eu disse para ela, quem sabe amanhã é você que vai me aposentar. Às vezes hoje eu tenho condição de ganhar um pouco a mais do que ela, mas amanhã ela vai ganhar mais do que o pai e a mãe. Não sei o que Deus está preparando. Vamos plantar. E a colheita, um dia ela virá. Com certeza virá.
início eu falei sobre que na igreja não é proibido dar glória. Eu tenho ido na academia, eu vejo os jovens lá puxando peso. E não só aqui, mas tem muitas igrejas que estão cheias de jovens. O pastor está pregando, o louvor está fluindo, mas parece que a boca está travada, a gente não consegue dar um aleluia, glória a Deus. E quando eu cheguei, estava perguntando ao pastor, quantos aqui já foram no Mineirão, Maracanã, num estádio de futebol? Quantos já foram aqui? Mesmo aqueles que não foram, querido, vocês assistiram um filme da seleção, Cruzeiro e Atlético, vou falar Vasco não, porque faz parte da administração, Vascaiado. Vascaíno. Quantos, queridos, de nós, eu via meu pai gritava, meu pai era um cruzeirense meio que doente no sentido de falar, ser um torcedor doente. Se o Cruzeiro marcasse um gol, ele gritava mais do que o Marco Feliciano. Quem conhece o Marco Feliciano, pastor? Ele gritava, mas antes de converter, falava assim, nossa, eu vejo esse homem gritando, dá uma giriza dentro, esse Marco Feliciano grita demais. Mas vai no estádio de futebol, querido, a arena balança, sacode. E dentro da igreja para tirar um aleluia, um amém, é tão difícil. No carnaval, às vezes mulheres iam pular carnaval barriguda, luxuda, e o menino está pulando dentro lá com ela. Todos nós carregamos um menino dentro da gente. Mas a gente não solta esse menino para dar um aleluia, glória a Deus, na presença do Pai. A gente trava. O que você está disposto a entregar ao Senhor nessa manhã? No serviço, ajudante de carpintaria, leva madeira no lombo. Deus sabe. Quantos quantos tem LDL? Cuidado que esse negócio escorrega igual que água, vai cair na sua cabeça. E uma vez Deus me livrou. Bem perto, Ele livra todos os dias. Às vezes a gente quer trabalhar e fazer as coisas tão rápido, a gente colocando ele de que atravessava isso aqui, ó. Eu falei com o abençoado carpinteiro, nunca fui um carpinteiro, querido, nunca fui um carpinteiro. Eu falei com o abençoado, ó, bate um pedaço de 2x4 aí, entre essas duas madeiras aí, e se ele escorregar, ele para. Não, vamos levantar isso aí. Aí um sobe de um lado, outro sobe do outro. E na hora lá, não sei quem que envergou ou aliviou de lado um pouquinho. Eu tentei segurar. E quando a escada começou a tombar, eu falei para ele, não larga a sua ponta não. Mas ele, com o intuito de segurar a escada, largou a ponta dele e veio correr para segurar o meu lado. E antes dele chegar, eu já estava no chão, só escutei o Eliviel bater no chão, ele era dobrado não, triplicado, ele era de 3. Quando eu caí, eu só escutei o batido no chão assim, e a poeira levantando. E ele me chama de Neguinho, assim, Neguinho. E eu, por alguns segundos, eu fiquei sem falar nada. Neguinho, pelo amor de Deus, Neguinho. Se aquilo ali bate na minha cabeça, que ele ia fazer igual o Piu Piu e Frajola. Vocês já assistiram aqueles desenhos animados que hoje o povo não assiste mais? Ia me amarrotar todo. Então, Deus sabe. Mas louvado seja Deus, que foi através desse trabalho onde que me sustentou, foi onde eu consegui trazer a família para estar junto de mim. E hoje ele me deu um trabalho mais suave. Falei com a minha esposa dias atrás. Se fosse para eu estar na carpintaria até hoje, eu acho que a gente nem estaria aqui, já tinha voltado para o Brasil.
Tinha voltado dele. Tem a história do xingo aí. Vamos pular o xingo, porque nós precisamos chegar no final da mensagem. Isabel gera um filho sem poder, porque para Deus as coisas são possíveis. Quando João nasce, o povo pergunta: qual será o nome do menino? Aí se fosse para a gente opinar, né, a gente fala: por que você não coloca Roberto Júnior, John Júnior, John Neto? Sempre a gente quer pegar, né, o nome dos antecedentes aí. Na descendência de Zacarias não havia João Batista. Imagine que alguém deve ter falado assim: coloca Zacarias Júnior. Só que o anjo tinha falado para Zacarias que ele ia sair mudo, porque ele não acreditou no que o anjo havia falado para ele. Aí vocês imaginam, ele não podia falar, mas o sinal de não, todo mundo sabe. Se eu fizer isso aqui, todo mundo sabe que é não. Então algum, digamos, se você tivesse gritado: Zacarias Júnior vai ser o nome da criança, e sai Zacarias de lá. E o povo entendendo ele falar que não, mas qual vai ser o nome do menino? E ele está assim. Uma tabuinha, me dá uma tábua que eu vou escrever. Se eu estiver escrevendo aqui, querido, você sabe o que eu estou escrevendo? Ninguém sabe, a não ser Deus. Mas quando ele vira: João Batista? Por que João Batista? Tem ninguém na sua família com o nome de João Batista? O pai não falou não, mas o pai escreveu: vai ser João Batista. Porque o pai não falava, mas o pai do céu falou com o anjo: o nome da criança vai ser João Batista. Não também é a resposta. Às vezes você espera o sim de Deus, mas se ele dizer não para você, tenha paciência. Porque hoje ele pode dizer não, mas talvez o amanhã dele pode ser um sim na sua vida. Para muitos anos, se passado para Isabel era não. Eles oravam pedindo a Deus um filho. Quando você pode fazer, querido, desculpa te falar, mas tudo que você fizer, se você conseguir explicar, não foi Deus que fez. Porque o que Deus faz não se explica. Acontece, é milagre. O Pai vai escrever. Deus já escreveu a sua história. A qualquer momento, Ele vai virar a tabuinha, a tábua para você. Nos Salmos de número 139, para que Deus ele escreveu todos os nossos dias, antes que nenhum deles ainda existisse. A gente estava sendo formado no ventre da nossa mãe. Deus já havia escrevido toda a nossa história. E nós ficamos preocupados com o amanhã, vivemos ansiosos por causa do amanhã. Você pode fazer alguma coisa amanhã? Você pode fazer alguma coisa ontem? O ontem é passado, o amanhã é futuro. E às vezes a gente está abortando o presente porque a gente está vivendo pensando só no amanhã. A gente não vive o presente que Ele nos deu. 6 meses depois, o mesmo anjo vai até a Maria e diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo.
bendita és tu entre as mulheres. O que vai nascer de você será grande, e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre. Nós não tivemos aqui no passado, mas a Bíblia está se cumprindo, e ele continua reinando até hoje. Ele é o Deus de ontem, de hoje, e ele será eternamente. Nós mudamos, mas o nosso Deus, ele é imutável. As coisas que ele falou, se não cumpriu ainda, se foi ele que falou, vai cumprir na sua vida. E Maria foi a única mulher que pôde dizer o que muitas vezes dizem: ah, fulano está andando todo empenadinho, parece que está com o rei na barriga. Maria foi essa mulher que carregou o rei na barriga. Chegou agora, já parece que está com o rei na barriga. Chegou agora, já quer sentar na janela. Quem já ouviu essa frase aqui na América? Chegou agora, está tomando iogurte e já quer passar o tempo na janela, sentado tomando arzinho fresco. Vai carregar madeira, menino? O carpinteiro está precisando de madeira aqui, ó. Camisa pode pegar e torcer assim, cara. Carrega, rapaz, carrega. Se aquela madeira pudesse falar, mas me pega, pelo amor de Deus. Estou precisando de um tio Baipó, um tio Baitê aqui, traz para mim. Mas Maria, querida, ela foi essa mulher que carregou um rei na barriga. O desejo de Deus, né? Nunca foi Saul. Não foi Deus que escolheu Saul. E às vezes nós escolhemos tantas coisas que Deus não tem parte nenhuma com isso. E Davi. A Bíblia diz que Jesus, ele é, João 14,6, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Deus não dá ponto sem nó, né? A Bíblia diz que Davi, mesmo sendo um homem que veio, pecou, o mal do ser humano às vezes é querer ir para o terraço, querer olhar pela greta da janela, ver que a grama do vizinho está mais verde do que a sua, às vezes nem está, mas você enxerga a grama do vizinho mais verde. Davi cometeu o pecado, mas a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Jesus, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que de mim alimenta, esse não morre. E Davi de trás para frente, vocês já pararam para pensar o nome Davi de trás para frente? O que é? Vida. Davi, vida. O que Jesus ele trouxe para nós? A vida. Ele nos deu a vida eterna. E no texto que nós lemos, ele falou que daria o trono do seu pai, o trono de Davi. Saul é maior, mas Davi é melhor. Quando Davi visitava lá o palácio, interessante, né, que Davi, ele não era rei, mas ele começou a ter contato no palácio desde novo. Quando ele vai lutar com Golias, ele tenta pegar as vestes de Saul e não consegue, porque Saul ele era maior, mas Davi é melhor. Vocês que conhecem a história, quantas pedras Davi pegou para lutar com aquele gigante? Quantas? 3. Não foi 5 não?
Acho que foi 5. E quantas pedras ele usou para matar o gigante? 1. Agora vocês acertaram. Aí eu pergunto, quando Davi voltou, ele voltou com quantas pedras? Ele pegou 5, usou 1. Quantas pedras Davi voltou carregando? Me ajuda a pregar, gente. Quantas pedras Davi voltou? Você tem medo de errar, não? Nenhuma? Vou dar mais. Quantas pedras Davi voltou, filha? 4. Ele voltou com 5 pedras. Ele pegou Engraçado que ele não conseguiu carregar a espada de Saul. Mas depois que ele matou Golias, a Bíblia diz que ele pegou a espada de Golias e se ele voltou carregando a cabeça de Golias, ele não voltou com 4 pedras. A outra estava cravada na testa. Ele voltou com 5 pedras. E às vezes a gente fica afrontado aí, as coisas falam nos nossos ouvidos, e Davi falou, ó, não se preocupa não, que eu vou lutar com esses circuncisos. Esse não vai afrontar o povo de Israel. Você pode vir comigo com armas, flechas, armas, mas eu vou em nome do Senhor. E ó, pedrada certeira. Saul, quem desejou foi os homens, mas Davi, quem gerou foi Deus. A Bíblia diz que quando Isabel e Maria se encontraram, elas se abraçaram. E a barriga de Isabel era maior. Porque Isabel já estava de 6 meses. 6 meses depois, o anjo foi anunciar para Maria. A barriga de Isabel era maior, mas o poder não está no tamanho. Quem gerou em Isabel foi o homem, mas quem gerou em Maria foi o Espírito Santo. Dentro de Isabel tem uma ponte, dentro de Maria tem um rio. Dentro de Isabel, uma torneira. Dentro de Maria, uma fonte. Dentro de Isabel, tem uma ovelha. Dentro de Maria, tem um pastor. Dentro de Isabel, está aquele que prepara o caminho. Mas dentro de Maria, está o próprio caminho. Dentro de Isabel tem um profeta, mas dentro de Maria tem um rei. O que está dentro de Isabel batiza com água, mas o que está dentro de Maria batiza com o Espírito Santo. Quando João pregava, o povo perguntava para ele: "Você é o Cristo?" Não. "Você é o Messias?" Não. "Então quem é você?" "Eu sou uma voz que clama no deserto. Eu só vim preparar o caminho. Após mim virá um que eu não sou digno de desatar nem as alparcas das suas sandálias. Ele é maior." E quando João está batizando, ele vê o presente chegando. Jesus, nosso maior presente. E ele diz: olha lá, olha, ele vem. Aquele é o que eu tenho falado para vocês, que ele é maior do que eu. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maria teve o privilégio, querido, de dar à luz ao Salvador.
louvado seja Deus por cada mãe aqui presente nessa manhã. Os filhos são alegria para nós, mas são a herança de Deus. E às vezes a gente peca quando lá em 1 Samuel, o capítulo 1, conta a história de Eucana. Ele tinha 2 mulheres, uma chamava Penina, a outra chamava Ana. Ana tinha filhos. Aí você imagina, tem gente que quer ter as coisas para se engrandecer. Oh Deus, eu quero ter uma caminhonete blindada. E às vezes no coração daquele que deseja a caminhonete blindada, Deus já conhecendo, às vezes não dá a caminhonete, porque Deus sabe que é só para crescer a soberba. Eu quero ter uma caminhonete porque eu vou humilhar o fulano. Eu quero ter uma casa maior porque eu vou humilhar aquele que vive numa casinha menor. Às vezes está pagando aluguel. Penina tinha filhos. Imagina Penina carregando os meninos, ela viando. Ei, Peninho, vem na mamãe. Vem cá, mamãe quer você. Vem cá dar um beijinho na mamãe. A Bíblia diz que Penina insultava a mãe. Não sei o que você tem pedido a Deus, mas o que você está pedindo a Deus é para a glória de Deus. Se for para engrandecer o nome dele, querido, ainda que demore, ele vai te dar, porque Ana orava, Penina falava, mas às vezes Deus tem fechado a porta na minha vida, na sua vida, por um momento. A Bíblia diz que Deus ele havia cerrado a madre de Ana. Às vezes Deus nos deixa estéril por um tempo. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que se Deus ele cerrou a madre, significa que a chave está com ele. Ele abre quando quiser. Porta que Deus abre, o homem não fecha. E porta que Deus fecha, o homem não abre. Mas quando ele decreta, o milagre acontece. E às vezes tem tudo a ver com o que nós oramos. A Bíblia diz que Ana vai para a presença lá do sacerdote e ele está orando, ela orando, e chegou um momento que só via só os lábios dela mexendo, não saía voz. E a Bíblia diz que antes da palavra sair da nossa boca, Deus ele já sabe a intenção do nosso coração. O sacerdote olhando de longe, ele fala para Ana: você está indo para a casa de Deus embriagada, mulher? Você devia parar com esse vinho, com essa bebida forte. Ana fala para ele: não me tenha como uma mulher de Belial. Eu não tomei vinho nem bebida forte, mas eu sou uma mulher atribulada de espírito, a minha alma está perturbada. O sacerdote ele não sabia o que Ana estava orando, ele só via os lábios mexendo, mas o sacerdote deu uma palavra para ela: vai, e assim como você tem feito sua petição, Deus seja contigo. Vocês conhecem muito bem a história. Ana, ela ora a Deus e fala: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar para o Senhor. E no tempo certo, chegou Samuel. A Bíblia diz que Eucana ia subir para adorar, para sacrificar, e Ana falou assim: olha, eu não vou não, eu vou desmamar o menino primeiro.
aceitar nada, querido, que ainda a gente está querendo entregar, mas está segurando, está com a mão fechada. Deus não vai aceitar nada de mim, de você, que ainda esteja amamentando. Ela primeiro teve que desmamar o menino, para depois entregar. E eu falei aqui da semente. Samuel foi a semente que Deus plantou dentro de Ana. E quando Ana entregou, às vezes, poxa, mulher estéril, custou ter um menino, agora vai entregar, vai dar para viver na casa do Senhor todos os dias? Essa mulher está louca, ó. Mas se você continuar lendo a história, ela foi mãe de, se salvo engano, não sei se foi de mais 5 ou 7 filhos. Não tenha medo de entregar na mão de Deus, porque Deus, Ele sempre nos dá mais do que nós precisamos. Ele sempre vai além. Ela pediu um filho. Deus concedeu a ela um juiz, um profeta. Quando a gente entrega na mão de Deus, Deus ele faz aquilo que nenhum de nós podemos fazer. Então João veio preparar o caminho, sabe? Quando eu falei aqui no início, quando Jesus ele foi batizado, os céus se abriram e que a Bíblia não está pondo sem nó. Fala que quando o véu foi rasgado, nós tivemos acesso à Bíblia, a gente não dependia mais do sacerdote. E a gente tinha acesso a Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos? Sansão viu uma mulher e mostrou a força para ela, né? José estava diante de uma mulher. E a mulher arrancou um pedaço da capa dele. Tirou um pedaço da capa, mas não tirou a santidade. Tirou a capa, mas ele preservou o caráter. E a Bíblia diz que a mulher era bonita, formosa. E a gente tem que entender que quando você tem uma aliança com Deus, você tem que abrir mão de muitas coisas. Porque a presença de Deus ela é maior. Jesus ele é o seu maior presente. Às vezes nós estamos perdendo o trono por causa de uma mulher. E José ele ganhou o trono porque ele abriu mão da mulher. Se tiver alguém abrindo um buraco, uma cova para você, você pode dizer para ele, me lança dentro hoje. Porque os irmãos estavam vendendo José, mas eles não sabiam que eles estavam plantando José. Porque quando a gente vai plantar, a primeira coisa que a gente faz é cavar um buraco. Depois joga a semente. Eles encontraram um buraco e lançou José lá dentro. José foi uma semente que depois foi usada para alimentar os próprios irmãos da própria família. Que você seja uma semente frutífera na mão do Senhor. Que Deus ele possa fazer de você aquilo que você nem mesmo espera. Davi teve Saul nas mãos. Saul, ele amou tanto o trono que ele perdeu a coroa. Davi, quando pecou, ele falou assim, Deus, tira de mim, mas não tira de mim a sua presença. Tem misericórdia de mim. Hoje eu não tenho mais
fala que mãe é mãe, pai é palhaço, né? Que quando o pai chega, às vezes as meninas estão sentadas, tá tranquila. Quando a mãe chega, ei mãe, já chega, me abraça, mãe, me abraça. Ó mãe, me dá um beijo. Aí a mãe, tô cansada, o dia foi apertado hoje. Mãe, eu tô pedindo só um abraço, mãe. Me abraça. O palhaço chega. Às vezes nem chega perto. A presença da mãe era fundamental na família. Meu pai teve 9 filhos. Quando ia comprar pão, para saber, meus traz lá uns 15, 20 pães. Porque ele sabia que a casa ia estar cheia. Vizinhos, parentes, tudo chegava na casa de um. Vocês devem lembrar disso. A casa vivia lotada. Minha mãe gerou 9, mas meu pai teve que cuidar de muita gente. Eu tive dificuldade de cuidar de 3. O arroz estava acabando, acabou a carne, o ovo. Mas uma coisa eu tenho certeza que, assim como eu falei para minha esposa na época, tem para hoje? Tem, preocupa não. Amanhã Deus vai mudar. E Ele nunca deixou faltar. Quantos de vocês já passaram por alguns momentos difíceis na vida e que pensou assim, ó, acabou, chegou, é o último dia. Alguém de vocês já viveu alguma experiência assim? Quantos anos atrás já era? Mais ou menos. Quando Larissa, 5 anos atrás. 5 anos atrás. É o fim, acabou. Mas eu imagino que todos nós já passamos por momentos assim, sabe? E se nós estamos aqui até hoje, é porque a palavra de Deus já veio se cumprir na nossa vida. A palavra de Deus, Ele irá suprir cada uma das nossas necessidades. Quando a mãe faleceu, parece que a alegria da casa tinha acabado. A casa via lotada de gente. Foi só a mãe falecer, cada povo foi se dispersando. Minha mãe viva, vamos na casa do marido, tomar um cafezinho? Vamos lá comer uma broa, um bolinho? Sempre tinha. Mas quando a mãe faleceu, a casa ficou vazia. Hoje o pai vai corrigir um filho, se torce a orelha, vou chamar a polícia para você. Se der uma varada então, chega na escola, até abaixa a calça para mostrar a bunda marcada. Na nossa época a gente vivia marcado mesmo. Uma banheira, uma bacia de alumínio grande, depois de apanhar bastante. Fala assim, porque você está todo marcadinho, está bonitinho, está marcado. Vai lá no bar do Zito, lá no São Geraldo, busca umas tampinhas de garrafa para a gente lá. Chegava com a tampinha, colocava uns carocinhos de milho, feijão. Para que isso, mano? Só para você ajoelhar um pouquinho, filho. Levantava, a tampinha estava cravada no joelho. E hoje, às vezes a mãe vai corrigir o filho pragueja a mãe. E muitas vezes nós, como pais, nós não estamos corrigindo os nossos filhos. Os filhos de Eli foi morto, porque Eli não estava corrigindo os filhos pecando lá dentro do santuário. E às vezes os nossos filhos fazendo as coisas erradas, não fala nada, não, senão vai ficar magoado. A Bíblia diz, Provérbios 22:6, ensina o filho o caminho que deve andar. E quando crescer, não se desviar. E filho, honra teu pai e tua mãe, que é o mandamento com promessa. E a gente está com tanta dificuldade de cumprir. Se você sair daqui dessa manhã, querido, levando aquilo que o salmista falou, guardei a tua palavra no meu coração, como objetivo, querido, para não pecar contra ti, Senhor. E hoje nós estamos pecando muito porque a gente não está tendo paciência para ouvir e guardar a palavra.
você levar a palavra nessa manhã. Só tem um jeito de você ter fé, querido, é pela palavra. Escute o que o salmista diz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Ouvi, Senhor, a tua. Ele vela para cumprir a sua palavra. Deus prometeu que ele é fiel. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Como purificará o jovem no seu caminho, observando conforme a tua? Por que os jovens estão andando perdidos hoje? Porque não estão guardando a palavra. Se não ouve, não guarda. Guardei a sua, como eu disse, palavra, para eu não pecar contra ti. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da. Tira tempo para praticar a palavra. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda. Se você tiver fome, querido, às vezes nem arroz com feijão está precisando, nós está precisando da palavra. Come e bebe, porque seus dias são longos. O pão que Elias comeu quando ele estava pedindo a morte, o anjo falou: está aí, não água, come e bebe, seus dias são longos. A Bíblia diz que ele caminhou, São João foi 40 dias e 40 noites. Nem só de pão verão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Passarão céus e terras, mas as tuas palavras. Para quem iremos nós, se só tu tens? A palavra não precisa estar conosco. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, e a minha está em vós. Então entenda. Se nós temos a palavra, já temos tudo. Porque pela palavra, Jesus diz: se vocês estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós. Está vendo, querido, como que o mundo hoje, eu no início falei que tem profetas, tem pastores, de tudo enquanto é jeito. O povo está pregando: venha que Deus vai te dar. Venha na campanha, à tarde da bênção. Leva a toalhinha consagrada. Deixe 10, 20, 50 reais. Coloca a toalhinha debaixo do travesseiro. Leva o óleo consagrado. Mas Jesus disse: se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Nem precisa fazer campanha. Pedirei o que quiser e vos será feito. Oração é comunhão, e nós não estamos tirando tempo para ter comunhão, Pai. Trabalhando tanto. Deus não nos chamou para um serviço, Ele nos chamou para servir. Como você tem servido a Deus? Que você possa refletir sobre essas coisas nesta manhã. Deus ele possa continuar te abençoando. Mais uma vez, parabéns às mamães. Que Deus abençoe vocês, que Ele capacite, que vocês continuem criando seus filhos, admoestando, educando. Porque os filhos nas nossas mãos são como flechas. E muitas vezes nós queremos segurar o filho. Para você lançar uma flecha, o arqueiro tem que puxar. Por que você puxa primeiro? Para depois soltar. Porque primeiro a palavra diz: vinde a mim, todo
puxa a flecha e lança. E você vai sentar logo. Não tenha medo não. Se você está usando a palavra, o anjo do Senhor, ele é contigo. Ele veio trazer boas novas. Não sei como você irá sair alimentado aqui dessa manhã, mas que o Espírito Santo de Deus ele possa continuar te conduzindo. Tem uma paz que era para ele estar aqui nessa manhã. Tem sempre convidado e o inimigo sempre faz coisas para impedir. Ele me mandou uma mensagem falando que estava passando mal, que estava de cama. Eu mandei, não vai, rapaz, Jesus é a sua cura. É Ele que te liberta, é Ele que te renova. Eu estou passando muito mal. E sempre eu convido ele. Ele sempre que viaja para Porto Rico, ele fala que eu fui para a igreja com minha mãe. E ele disse que quando estava voltando, o avião teve as turbulências e ele ficou com medo. E sempre que eu converso com ele compartilha comigo algumas coisas que não condiz com a palavra. Eu perguntava para ele assim, se Jesus voltar agora, você está pronto? Ele, não estou não. Então é o momento de você reconhecer isso, voltar para a presença, receber o seu maior presente. E ele falou, quando o avião aterrissou, ele, ai, graças a Deus, obrigado, Senhor. Aí eu fui para ele e falei, você está dando graças a Deus, você está pronto para pecar de novo, né? E ele riu para mim, não, você pega pesado, hein? Você vai ter que trazer sua mãe para cá, porque quando você está com sua mãe, você vai para a igreja. Quando você não tem tempo, trabalha muito, eu não estou tendo tempo para Deus. E quem trabalha e não tira tempo para Deus, que ele está só perdendo tempo. Porque um dia ele virá. E ele vai nos encontrar. Assim como aquele homem estava ali, Jesus cravado no meio, e aquele homem disse, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Assim como Jesus estava no meio, aqueles que perseverarem até o fim, vai encontrar com ele nas mãos. Não acredito que ele vai colocar o pé nessa terra, mas que ele vai encontrar com nós nas mãos. Mas para isso temos que estar preparados. Alimentar da palavra, alimentar de Jesus. Porque aquele que não come não faz parte com ele. Tem que alimentar. Reconheça que você é falho, que você é pecador. E tente. Comece caminhando, comece andando. Porque ele fala, esforça-te que eu te ajudo, esforça-te que eu sou contigo. Amém? Pastor falou que assim uns 30, 40 minutos, acho que passou. 2 horas. Falando 2 horas, tem um pregador que eu ouvi ele. Ele disse que ele pregava no monte, saía com o monte, subia pregando. Você pode preparar para subir, tá, pastor? E aquele homem pregando, ele disse que subiu pregando no monte, chegou lá e está pregando. E ele, tudo que ele via, ele era motivo para pentecostal, né? Ele viu um galho balançando. Ei, Jesus! O Espírito Santo está movendo aqui. E bateu uma ventania, começou a balançar. E ele disse, quem quer aceitar Jesus aí agora? Levanta, fica de pé. E ele disse que levantou um homem do chão. Quando ele viu o homem levantando, ele saiu correndo, o homem correndo atrás. Peraí, rapaz! E ele correndo, pastor. Para, rapaz! Você fez um papel ali, eu quero aceitar esse Jesus. E o cara correndo com medo. Eu disse, irmãos, eu estava pregando. Aí o cara falou, rapaz, você subiu aqui, você chegou pregando. Eu cheguei mais cedo, estava colocando um alçapão, uns urucuqui, eu vim pegar uns passarinhos. Mas quando eu vi você pregando, eu deitei no chão, mas quando você fez o apelo, eu levantei, você correu. Rapaz, você é mais forte que eu sou pequeno. Qualquer onda do mar me corre. E você correndo atrás de mim, eu saí. Não, você subiu pregando, que você falou a minha vida toda, rapaz. Eu estou vivendo, você falou tudo aqui. Quando você fez o apelo, eu quero esse Jesus na minha vida.
E o cara, ó, estava dando fé. Às vezes a gente ora, pede a Deus a palavra, prega a palavra, e às vezes nem a gente confia no que a gente está falando. Então que Deus te abençoe. Que Ele seja contigo. E que você permaneça firme na presença. E não abre mão do seu maior presente, que é Jesus. Amém. Ele não mediu nenhum esforço para que eu e você fôssemos salvos. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia! Para continuar a continuação do nosso culto nessa manhã, existe um diálogo entre Davi e Joabe. Um diálogo. Você lê na Bíblia que Davi vira para Joabe e fala assim: olha, Joabe, você tem lutado muito nas suas forças dos seus braços. Você pensa conquistar tudo na força do seu braço. Você pensa em adquirir tudo na sua sabedoria, na sua força. Se reconcilie com Deus. Porque é na força de Deus que a gente consegue as coisas. A palavra do Adeilson dessa manhã, tudo girou em torno de palavra e presença. O pior é que as pessoas não querem nem ouvir a palavra. Por isso, não ficam na presença ou vice-versa. Porque a gente é igreja, a gente tem que falar das coisas espirituais. Mas a gente tem muita gente fora da presença, porque elas estão muito carnais. Não é carne no pecado, mas é carne no eu próprio. Eu tenho que conseguir, eu vou fazer, eu posso, sabe? Nós já falamos sobre isso. E é isso que ele falou isso nessa manhã. Se a gente não ficar na palavra do Senhor, a gente pode chegar à conclusão de dizer: ei, a tua força é inútil. Por mais que você adquire, você não vai chegar a lugar nenhum. Aí talvez você chegue no final e diga como Salomão disse: tudo foi vaidade. Tudo foi vaidade. Eu agora envelheci. Muitos de nós só daremos crédito à palavra de Deus quando ficarmos velhos e não termos mais lugar para gerar nada. Aí, quando nós estivermos próximos de encontrar com o Senhor, muitos de nós iremos dizer: eu deveria ter dado palavra, ouvido aquilo que um dia o Ademilson falou lá na igreja. O Jéter falou lá na igreja. Geralmente é o que eu faço, né? Mas só que aí você pode Eu não dei, terminar ali. eu fiz ouvido. E aí, Eu estou dizendo aqui, eu estou aqui, todas as igrejas também. Ouvido primeiro. Quantos de ninguém nós tá vendo. entramos Então, nessa antes de igreja? acho que não tá pro dízimo, não dá pra fechar. Carnalmente, no Não, sentido de dizer deixa assim, ele tá entra, entrando na não somos tocados, não ouvimos, escutamos e vamos embora, e amanhã a gente vai agir no mesmo jeito, nas nossas forças. E uma coisa que ele disse que é verdade: tudo vem através da palavra de Deus. Se Deus não fizer, você pode fazer todo o seu esforço. Você não vai alugar um Saúl fez. Morreu na angústia, morreu na sua agonia de perder e adquirir. Tudo quem dá a você é Deus, querido. Sabe? Dê valor à palavra do Senhor. Dê valor à sua igreja. Dê valor aos cultos a Deus. E o que nós fazemos aqui é pedir a Deus que abençoe a sua vida. Dê mais valor. Dê mais valor. Os jovens, tem valor dos jovens. É verdade, eles não guardam o que não ouvem. E os que poucos que ouvem, poucos guardam. E nós de lá viemos, para lá nós iremos. É o que ele disse no final: não vos conheço. Não foi isso que ele falou aqui, que Jesus vai falar. É interessante a gente parar para ouvir, é muito interessante. Quem ouve, entende. Quem escuta, não dá crédito. Vamos passar o nosso momento de dízimos e ofertas.